Eu, há uns 40 anos que eu venho dizendo que eu não acredito em Deus. E realmente ainda não acredito em Deus. Mas há um processo qualquer dentro de mim. Estou sentindo que há um processo dentro de mim. Racionalmente não posso acreditar em Deus. Eu teria que ser muito humilde para acreditar em Deus. E não sou humilde a esse ponto. Agora, tem uma coisa, não acredito em Deus, mas curto muito os santos. O que espanta muita gente. Porque, por exemplo, eu sou devoto de Santo Antônio, sou devoto de São José, me dou bem com o meu anjo da guarda, me dou bem com Nossa Senhora, curto muito Nossa Senhora. Mês de maio sempre me comove muito. Eu não posso ver uma imagem de Nossa Senhora que não me comova bastante. Não é? Por quê? Não são deuses, são homens. A própria Nossa Senhora é homem, no sentido que é um ser humano. Foram seres humanos extraordinários que deram bons exemplos e eu tenho uma empatia muito grande com eles. Muito bem. Com Deus não, porque Deus é um ser incorpóreo, é um ser que minha inteligência não alcança, e então ele fica onde está e eu fico onde estou. Muito bem. Mas toda a dinâmica desse processo espiritual, que vem desde a minha infância, por assim dizer, está se formando, e eu talvez ainda venha a ter a humildade suficiente para dizer que creio em Deus. O que me levou a sair do seminário não foi a vida religiosa que eu levava, que eu gostava muito daquela vida religiosa. Fazia muito a minha cabeça, fazia muito meu gênero, aquele tipo de vida religiosa, liturgia cristã, liturgia católica, muito bem, o canto gregoriano, isso tudo era... Eu não encontrei... O período mais feliz da minha vida foi o período do seminário. Muito bem, mas eu não acreditava em Deus. E aquilo tudo era muito falso. Eu, padre, se eu me ordenasse padre, sem acreditar em Deus, como é que eu ia poder dar uma mensagem espiritual para os outros se eu não acreditava nela? Então, nesse tempo eu era um rapaz puro, né? Então eu disse, não posso ser padre. E saí do seminário. Um amigo meu, que é bispo, disse o seguinte, Coni, existe muita água por quê? Porque existe sede. Eu poderia dizer para ele o seguinte, existe sede porque existe muita água. O problema está por aí, é difícil de solução. É um problema que realmente escapa da razão, escapa da emoção. E depois vem da graça. A graça é gratuita. Quando se fala graça com G maiúsculo, significa isso. A graça de acreditar em Deus é uma graça no sentido de Deus dá isso de graça a gente. Não cobra nada. Dá para uns e não dá para outros. Isso é uma coisa até cruel. A gente vê, por exemplo, por que uma pessoa crê e outra não crê. E isso é feito lá no plano divino, se existe Deus, de uma forma gratuita. Ou seja, Deus olha assim e diz assim, esse eu vou salvar e esse eu vou condenar. É uma coisa até cruel. E eu me recuso a adorar um ser cruel que é capaz de me escolher e de rejeitar outro. Ou ao contrário, de me rejeitar e de escolher outro. De maneira que por tudo isso é meio complicado de dizer, então eu prefiro dizer, não creio em Deus. Agora, curto adoidadamente Santo Antônio, São José, Anjo da Guarda, Nossa Senhora. Bem, etimologicamente, ser um escritor, a palavra está dizendo, é o que escreve. Agora, o escritor talvez seja, olhando assim do ponto de vista grandiloquente, o escritor é tido como a consciência da sociedade. Ou seja, ele observa a sociedade, decupa, metaboliza a realidade dele, do mundo dele, da visão de mundo dele, e transforma em obra de arte em diferentes graus, desde o gênio até o medíocre, até o frustrado. Isso seria o que é o escritor. Agora, me parece que hoje em dia, depois da descoberta da imprensa, em que ficou mais fácil escrever, primeiro com a imprensa propriamente dita, Gutenberg, os tipos móveis, e hoje com o computador, editor de textos, a obrigação, essa responsabilidade social do escritor já não é tão grande assim. Há outros segmentos que são também consciência da sociedade. Seria, no caso, a política bem exercida, não a política eleitoreira, mas a política bem exercida seria uma forma de uma consciência social. Mas eu talvez tenha tido a pretensão de, ao fazer um livro, expor uma visão de mundo que, até certo ponto, é um tipo de consciência da sociedade. Agora, pode ser uma má consciência também, nem toda consciência é boa, né? Eu sou um sujeito fraco, um sujeito cheio de... Fraco no sentido de... Aliás, lembro muito o meu personagem,
que está nesse último romance, Piano e Orquestra, que é um sujeito covarde e fraco, mas com uma certa capacidade de dar a volta por cima, ou seja, de fazer da sua fraqueza um escudo e fazer também da sua comodidade, às vezes, uma fórmula de ser solidário com os outros. Até isso é possível. Tudo é possível, diz o Machado de Assis. O Coni, visto pelo Coni, é uma pessoa que teve várias manifestações, foi, digamos assim, um péssimo ator, começou se escondendo embaixo de uma mesa, e hoje, se ele pudesse, uma vez garantida a sobrevivência dele, o conforto dele, o comodismo dele, gostaria de viver debaixo de uma mesa.